Seja bem-vindo ao vlog Palavras em Chamas. Se você está no YouTube ou se você está no blog, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Olha o gato fazendo bagunça, ó, logo cedo. Bom, hoje eu quero falar sobre teologia sistemática, que é um tema que eu não ouvi ninguém falar ainda, não vi nenhum vídeo sobre teologia sistemática, o que é, para que serve, o que é isso, né? É uma coisa, é muito bom, garanto. E depois sobre Bíblia de estudo, porque depois dos outros vídeos, dos 2 vídeos que eu fiz sobre isso, o pessoal está com dúvidas sobre Bíblia de estudo e tem gente comprando Bíblia a rodo e Bíblia que faz sentido ter, tá tendo e acha que vai fazer diferença. Então calma aí, se você não comprou Bíblia ainda de estudo, compra depois que você ver esse vídeo, beleza? Então para um pouquinho com esse pensamento aí sobre Bíblias de estudo, foca um pouquinho na teologia sistemática para hoje, amanhã você pensa nisso de novo. Vamos começar aqui de uma vez então com teologia sistemática. Bom, teologia sistemática, o que é? Eu tenho aqui algumas teologias sistemáticas, umas diferentes da outra, né? Mas basicamente teologia sistemática é um livro de estudo onde os ensinos cristãos estão armazenados de forma sistemática. Como diz o nome, né? É teologia sistemática, ou seja, o estudo de Deus sistematicamente organizado. Então, num livro de teologia sistemática, você pode fazer milhares de outros livros. Estudando um livro, é capaz de fazer outros livros. Então, é possível que os livros que você compre de Max Lucado ou de outro escritor venham de estudos de livro de teologia sistemática. Então, é como se fosse a fonte principal. É claro que a Bíblia é a fonte principal, mas aí nós temos professores e mestres muito antigos e que se destacaram por sua sabedoria e conseguiram desenvolver a teologia que a gente tem hoje e que deixaram isso armazenado de forma sistemática. E isso é muito importante para a teologia de hoje porque poucas pessoas têm teologia sistemática e eu não sei de onde que elas tiram o que falam na igreja. Então, é engraçado que a gente que lê teologia sistemática, se você lê, você vai perceber, parece que a gente é o estranho, né? Quer dizer, eu que estudo teologia sistemática sou o esquisito. Eu já fui até corrigido por pastor e no final das contas dava certo porque eu tinha estudado. Então, o estranho tá invertido, mas a teologia sistemática ela é o ponto. A gente tem que estudar a teologia sistemática. E aí entra a confusão, a mesma confusão que vai entrar na Bíblia, que a gente vai falar daqui a pouco. Várias pessoas escreveram teologia sistemática, porque livro é complicado, qualquer um pode fazer. Então, se eu tenho um pensamento, se eu quiser colocar, por exemplo, alienígena na Bíblia e fazer um livro de teologia sistemática que tem alienígena, eu posso. Então não existe um padrão para isso. Por isso que é importante pesquisar e saber quem é o autor daquela teologia sistemática. Eu tenho o meu professor, o meu mestre, que é o escritor da teologia sistemática, que é de onde eu estudo. Eu tenho 3 aqui, na verdade. Vou mostrar para você logo, ó. As Institutas de Calvino é uma teologia sistemática de João Calvino. Não sei se é o primeiro livro que existe sobre teologia sistemática, porque ele é muito antigo, mas é uma fonte, uma das fontes principais do presbiterianismo, tá aqui. São 3 volumes, são 4 volumes, eu comprei os 4 e ele vem organizado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Aqui, ó, o livro de Calvino, ele é bem grande, mas ele tem poucos temas, porque Calvino falava muito. Então dá a impressão de que tem pouca coisa se você for olhar pelo tema, né? Por exemplo, esse aqui começa com a carta escrita por rei, depois fala sobre o conhecimento de Deus, depois o conhecimento do homem e o livre-arbítrio, e depois a lei e acaba. Ele só fala sobre isso no primeiro livro, As Institutas. É muito indicado se você for presbiteriano, principalmente, né? Mas se você for batista e gosta da teologia presbiteriana, a teologia calvinista, aliás, você vai gostar muito desse aqui. Muita coisa que o seu pastor prega, ele tira daqui. Então, se você quer aprender, se você quer estudar de forma autônoma, você precisa de uma teologia sistemática.
porque daqui sai o que a gente vê nas Bíblias, daqui sai o que a gente vê nos livros, nas revistas de escola dominical, nas postagens do blog Palavras em Chamas, sai dos livros de teologia sistemática. Não sai só daquilo que a gente acha ou acredita. Então, a primeira indicação é do João Calvino, que é o que eu uso. Não uso tanto quanto este aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse livro aqui é de um escritor que é pouco conhecido, um pastor. Razão da Esperança. É a minha segunda indicação de teologia sistemática do Leandro Antônio de Lima. É de Lima ou de Lima? De Lima. Ele trata também sistematicamente de todos os assuntos que envolvem a religião cristã. Inclusive, se você é ateu e também quer entender mais o que é cristianismo, você pode comprar um livro de teologia sistemática e ler tranquilo. Aqui o foco não é converter as pessoas, aqui o foco é ensinar. E tem muito ateu que precisaria ler isso aqui para falar com a gente sobre Deus ou sobre a religião cristã, né? Seria mais vantagem você ler aqui e depois vir criticar do que criticar ao ar livre sem saber o que está falando. Faria mais sentido, entendeu? Mas aqui também, ó, vários temas sobre a religião cristã sistematicamente. Eu encapei isso aqui porque esse livro ele é muito importante para mim. É uma fonte muito importante para mim. E então eu preferi encapar, porque eu deixei ele em pé aqui e eu estava levando para o meu serviço, podia estragar a capa dele. Parabéns, Leandro. Não te conheço, mas você me ensina bastante. O terceiro e mais importante também, todos são mais importantes, né? Todos são mais. Calvino, Leandro, mas esse cara aqui é o mestre, é um batista, Augusto Hopkins Strong. Nem sei se ele é batista de verdade, é o que a gente ouve por aí. É o livro de teologia sistemática mais difícil que eu tenho de entender, de compreender. Calvino é difícil de compreender, mas esse cara aqui é um pouco mais. Porém, ele é muito mais profundo no que ele fala. Por exemplo, quando eu estava estudando sobre as regras principais do universo, a teoria das regras gerais que está lá no blog, eu tive que aprender sobre tempo, espaço, sobre eternidade, sobre o tempo de Deus, e o Hopkins foi quem me ensinou sobre isso. E assim, o conteúdo lá do blog parece ser meio louco, né, porque ficou um pouco avançado demais, eu acabei tendo que falar, parece uma viagem cósmica, mas eu resumi o que está escrito aqui. Então, o real estudo ele é bem mais difícil de entender. Então o Hopkins ele fez duas obras, são esses dois aqui, ó. Você que está estudando e não sabe onde começar, na faculdade eles indicam 3 teologias sistemáticas. O Hopkins é um deles e os outros eu não lembro, porque eu comparei eles e a linguagem do Hopkins eu gostei mais. E eu vou te ensinar como você estuda isso, como você acha. Eu já tive outro livro de teologia sistemática do Charles Finney, eu acho, por exemplo, que eu não gostei. Achei muito, ele não tem aquela profundidade no livro. Eu respeito quem gosta, quem comprou. Não é por isso que você vai ficar com raiva de ter comprado, mas o Hopkins Strong é muito mais profundo. E aí é legal que eu tenho 3 coisas diferentes, né? O Strong é muito mais profundo. O Calvino é a base do que eu acredito em teologia sistemática, né? Não fala só sobre predestinação ou eleição, gente. Não tem nada a ver. Na verdade, ele só vai falar sobre isso no 3º livro. E eu só fui ler sobre isso agora. Aqui, o 3º livro ali que eu tô lendo. Não tem nada a ver, que o pessoal fala que presbiteriano só fala de eleição e predestinação. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Pode comprar tranquilo. Se você não quiser ler, só não lê o 3º. Lê todos os outros, não lê o 3º. A base é ele. Pra mim é como se fosse um documento da igreja que eu faço parte. E aí, como esses dois são muito técnicos, eu tenho o livro do Leandro Antônio de Lima, muito conhecido por ter aparecido no Bibotalk.
e Bibotalk, Bibocast, o podcast do Bibo, não é o Bibo Bolseiro, é do Bibo lá. Deixa quieto sobre o Bibo. Por que esse livro aqui? Porque ele pega os assuntos principais e traz de uma linguagem mais comum. Porque eu tinha dificuldade muito grande, porque eu lia muito teologia sistemática e na hora que eu ia falar ficava muito difícil de entender. Eu ainda tenho uns probleminhas na hora de falar, mas o principal problema era que eu falava muita coisa difícil e eu usava muita linguagem técnica de teólogo que as pessoas que têm que entender não entendiam. E você pode reparar que as postagens do blog são o mais simples possível, porque eu não escrevo para teólogo, eu escrevo para pessoas comuns, para pessoas que querem ler ou que tenham curiosidade. Então por isso que eu uso muito esse aqui. Às vezes eu pesquiso nenhum, venho aqui e vejo o que eles estavam querendo dizer e é muito melhor para mim. Então eu indico esses três. Como você vai comprar um livro de teologia sistemática? Deixa eu te falar uma coisa. Você consegue achar o perfil de qualquer escritor na internet. Então se você quer saber quem é Calvino, você pesquisa Calvino e você acha informações sobre Calvino. Quem ele era, quando ele nasceu, o que ele acreditava, como foi a vida de Calvino. A mesma coisa são os novos escritores, aí parece mais coisa ainda. Então se você quiser saber quem é o Leandro Antônio de Lima, é só você pesquisar, você vai ver o que ele pensa, o que ele ensina. E isso é importante, porque existe teologia sistemática de qualquer coisa, de todo mundo faz uma teologia sistemática, e isso é muito perigoso, porque às vezes você acredita no que está lendo, e quando na verdade você está lendo uma heresia, uma mentira, ou pensamento, né? Eu odeio ler pensamento, eu gosto de texto provado. E o Hopkins, nesse caso, é o melhor, porque ele prova do grego. Então se você sabe ler grego, o Hopkins, o Strong vai falar melhor com você, porque ele traz o texto do grego e te ensina, e te fala o que está escrito ali. Ele conduz a mensagem através desse ponto. Então pesquisa bastante sobre quem é. Todos aqui eu conheci antes, né? Não pessoalmente, porque eu sou novo, não sou tão velho. E não pessoalmente porque eu também não sei onde o Leandro mora. Nem sei, ele nem sabe que eu existo, eu não sei onde ele está, mas é um cara que me ensinou bastante. Em meia hora de podcast eu aprendi o que eu não tinha aprendido a vida toda, então pra mim ele é o mestre. Ele me ensinou bastante, então ele é digno da minha confiança. Mas tem outros escritores que eu não conheço, eu não sei quem é, não sei o que acredita, mas se eu tiver interessado em comprar, eu vou e pesquiso quem é. Então é isso aí que você tem que fazer, pesquisar antes de comprar. Não sai comprando teologia sistemática pela capa, ou porque é bonito, ou porque é grosso, ou porque é fino, né? Tem gente que não gosta de ler muito, compra porque é fino. Não compra teologia sistemática por isso, compra teologia sistemática de confiança. Se você é pentecostal, existem muitos escritores pentecostais que eu não conheço, não posso te indicar. Aí você tem que ir num pastor pentecostal, que tenha feito faculdade, que tenha estudado, que estuda, e pedir ele a orientação, porque com certeza ele tem em casa um livro de teologia sistemática. Eu espero que você compre um livro aí, indica aqui embaixo se você usa, e fala pra mim qual que você usa, principalmente se você for pentecostal, porque eu não conheço ainda. Posso pesquisar e de repente até comprar. Então, deixa que falou tudo sobre livros de teologia sistemática. Vou empurrar aqui para trás, né? Você pode ver que tá faltando aqui em cima o que eu vou usar para falar hoje, né? Bom, sobre Bíblia de estudo agora, que é uma coisa muito importante pra gente. Eu vejo que tem muita gente comprando Bíblia de estudo e compra qualquer Bíblia de estudo. Eu quero mostrar um exemplo aqui de Bíblias, de conjuntos de Bíblias que não podem ser consideradas de estudo. Por exemplo, Bíblias de estudo de certo autor, ou Bíblia de certo autor, ou Bíblia de certo personagem, ou Bíblia de casal, família, crianças, namorado, oração, jejum, sexo, Bíblia. Essas Bíblias são Bíblias comerciais, ou Bíblia de exposição, ou Bíblia de sermão, ou Bíblia de... Não, isso não é Bíblia de estudo, isso é uma Bíblia de tema, uma Bíblia temática. Então não confundam
E não compre essas Bíblias se você não procura uma Bíblia de estudo. Um exemplo que eu tenho em casa, que foi a única que ficou, é a Bíblia de Estudo Defesa da Fé. Veja que ela fala que ela é uma Bíblia de estudo, mas ela só fala sobre isso aqui. Então, obviamente, todos os estudos que ela tem é sobre isso. Imagina se eu só tivesse essa Bíblia e só lesse essa Bíblia. Tudo que eu falasse da Bíblia seria sobre defesa da fé. Mas nem sempre é isso que a gente tem que falar. Às vezes tem que falar sobre outras coisas, sobre perdão, sobre amor. E com a Bíblia de defesa da fé eu só vou falar sobre defesa da fé. Então, não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia temática. Então você não pode confundir isso. Eu não protegeria nenhum autor sobre a Bíblia de estudo. Eu te falar, compre a Bíblia de estudo de fulano de tal. Não defenderia, porque é a ideia que ele tem só que está lá. É o estudo que ele fez que está lá. E nem sempre essas pessoas, principalmente os mais novos, nem sempre eles são 100% de confiança. Então, para você fazer uma Bíblia de estudo, você tem que ser alguém que ficou marcado na história. Eu acho que vamos fazer Bíblia de estudo de Jesus, por exemplo, seria uma Bíblia, aí eu compraria. Mas a Bíblia de estudo de fulano de tal, que é um pregador, que não sei, não, foge disso aí. Isso não é Bíblia de estudo, isso é uma Bíblia temática. Se você gosta do cara, do pastor, da pastora, do missionário, aí compra à vontade, mas desde que você saiba que isso não é uma Bíblia de estudo, e sim uma Bíblia de tema. Beleza? Então, antes de falar sobre as Bíblias, eu quero dar a dica aqui, ó. Por que eu vou dar essa dica? Porque muita gente está comprando a Bíblia, compra 1 milhão de Bíblia de estudo, compra todas as Bíblias que eu falei, você já deve ter comprado. Nossa Deus, agora paciência. Mas não consegue criar as suas mensagens, ou tem vontade de fazer, mas não conseguiu desenvolver, porque comprou a Bíblia de Estudo Defesa da Fé e quer falar sobre família, e a Bíblia só fala sobre isso, né? Então você acabou perdendo tempo, mas a culpa não é só da Bíblia, né? Pode ser culpa sua também. E isso se resolve muito fácil. Por exemplo, esse livrinho aqui, ó, Homilética, eu comprei ele há muito tempo, e ele te ajuda a entender o texto, a pesquisar o texto e disso gerar uma conclusão. Por isso que ele é da pesquisa ao púlpito. Então ele cria uma tabela, você preenche essa tabela com os dados obtidos do texto e através disso cria uma conclusão que gera o seu sermão. Então você pode comprar a Bíblia de estudo de quem você quiser. Se você não souber o que é homilética, você não vai muito longe nisso, né? Então eu indico esse aqui, ó, pretinho, porque ele me ajudou bastante. Eu aprendi muito com esse livro aqui, do Gilton Moraes. Parabéns, Gilton. Você fez esse livro aqui, ó, você está de parabéns. O outro que você fez não é bom. Esse aqui é bom. Esse é ótimo, perfeito. Eu não tiro esse livro daqui nem para emprestar para pastor, para ninguém. Esse livro é meu, particular, ele não sai daqui. Porque ele é muito bom mesmo. E você ainda acha para vender ele, tá? Então vamos lá, então. Antes de continuar, eu quero convidar você para ir no blog Palavras em Chamas. Uma passada lá, tem muito estudo, tem muito texto interessante. Se você tem curiosidade, se você gosta de literatura, a gente tem as Crônicas de Zefira agora, que está muito legal mesmo. Tem a série de discipulado que, meu Deus, foi muito bom escrever aquilo lá. Eu não acabei ainda, mas a primeira parte já está pronta. Lucas 10 todo, em 5 textos. Ficou muito rico o texto, graças a Deus eu consegui desenvolver alguma coisa. Pô, eu desenvolvi outras coisas, mas aquilo lá foi especial para mim e acho que você vai gostar também. Então, vamos passar aqui para a lista de Bíblia. A primeira Bíblia de estudo que eu indico é a Bíblia de Genebra. Não porque eu sou presbiteriano, mas porque os estudos dela são todos baseados na Bíblia mesmo. Ele não volta para a doutrina calvinista quando vai explicar. Nem todo texto é assim. Então eu indico bastante essa Bíblia aqui. Foi a primeira Bíblia de estudo que eu li toda, assim, tipo, eu li a Bíblia usando ela. E os ensinamentos aqui embaixo, como eu mostrei, os ensinamentos dela são muito práticos. E realmente faz muito sentido. Eu acho que uma Bíblia de estudo tem que fazer sentido. Além de tudo, né? E essa aqui faz muito sentido.
e eu indico sempre ela e consulto sempre ela. Então, quando eu tenho um texto na mente e eu quero falar sobre algum tema e tenho o texto, eu venho aqui na Bíblia de Genebra, leio a conclusão sobre esse texto. Se é Salmo 23, eu vou lá e vejo o que o versículo 1 significa, o que o versículo 2 está dizendo, e a partir disso desenvolvo o tema. Então, vou mostrar aqui para vocês como é uma Bíblia de estudo. Para você que não tem, nunca teve, ela é basicamente, vou dobrar ela, o pessoal fica doido quando eu faço isso. Ela tem o texto bíblico e embaixo a explicação. Então veja que ela não é uma Bíblia temática. Se fosse uma Bíblia temática, aqui teria um quadro falando sobre o tema. E aqui não, aqui ela está dizendo, ela está ensinando o que está escrito aqui em cima. Então é como se você fosse numa escola dominical, toda vez que abrisse a Bíblia, você aprende nela, né? Então essa é a primeira da minha lista, Bíblia de Estudo de Genebra. A segunda Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, porque o texto dela é bem fiel ao original. E o estudo também, ele, apesar de ser um cânon que você vai falar, não, a católica usa esse cânon, não tem nada contra isso, é um cânon muito bom. Tem Tobias, tem os outros textos, mas não fez diferença para mim, entendeu? E os estudos dela são muito válidos. Ele às vezes bate o que está escrito em um, está escrito no outro. A ideia do texto bate com a Genebra, bate com a Thompson. Então ela é bem equilibrada e ela é muito indicada. Se você estuda teologia, você é obrigado a ter isso aqui, não adianta. Terceira Bíblia de estudo, e é uma Bíblia temática. Mas vou te explicar por quê. Esta é uma Bíblia palavra-chave. Também é talvez obrigatório ter se você quer aprender a palavra de Deus. Por quê? Essa Bíblia temática, ela te traz o sentido da palavra, de algumas palavras do grego e do hebraico no original. Então vou mostrar aqui pra você, ó. Deixa eu ver aqui se está focando. Aqui, ó. Tá vendo que alguns números tem... algumas palavras têm os números, como profetas aqui, ó. Então, o que ela vai fazer com esse número? Aqui no final, ela pega a palavra profeta e te fala como que é no original, no grego, no hebraico, dependendo de onde está. E ela te fala o sentido daquela palavra, o que significa aquela palavra. E com isso você pode usar essa Bíblia aqui muito com o que esse livrinho ensina, porque você precisa nesse aqui saber o que o texto está dizendo. Então isso ajuda bastante. Mas quando eu estou com dúvida sobre o que esse texto está querendo dizer, o que Salmo 23, versículo 1, aquela palavra lá, o que ela está querendo dizer. Então eu venho aqui, pesquiso e falo, realmente é isso que ela está dizendo. Então isso facilita o seu pensamento e o seu ensino depois, né? Então essa é a minha terceira indicação. Minha última indicação, dispensa qualquer comentário, Bíblia Thompson, né? Porque ela é uma Bíblia que não foi feita para preguiçosos. É uma Bíblia onde você tem que fazer tudo. Apesar de que os autores dela tiveram muito trabalho, muito estudo, muito conteúdo. Ó, não dá, a câmera nem filma, eu acho, nem foca aqui, ó. Então ela é a quinta indicação, mas ela é como se fosse a mãe de todas, né? Porque usando uma Bíblia Thompson e uma teologia sistemática, eu faço pelo menos 5 Bíblias diferentes de estudo. Porque é possível tirar dos dois conteúdos tudo. Se eu tivesse a Bíblia Thompson e teologia sistemática de Strong, eu acho que eu faria o blog todo de novo, porque não precisa de mais nada, é só isso que a gente usa. Entendeu? Então, são essas as minhas indicações. Eu quero saber das suas indicações agora. Você pode deixar aqui no blog, você pode mandar por e-mail para mim também, a gente pode conversar via WhatsApp. Se você está no blog, aqui em cima tem o contato, você pode clicar em aconselhamento, lá tem o meu WhatsApp, a gente pode conversar. Se você quiser comentar no YouTube, ou se você quiser comentar no Google Plus também. O pessoal comenta muito no Google Plus. Eu nem usava direito o Google Plus e agora eu estou usando, não sei porquê.
Mas eu fico muito feliz com isso, gente. Pode continuar desse jeito aí. Eu espero ter ajudado você. Se eu não tiver ajudado você, esse vídeo foi à toa, eu perdi 1 hora do meu dia. Então deixa aí, fala se você ajudei ou não. E vamos que vamos. E eu te aguardo no blog Palavras em Chamas. Eu já estou pensando no próximo podcast, próximo capítulo de Crônicas de Zefira e o próximo tema, que eu não vou falar agora o que é, beleza? Até mais, tenham um bom dia, boa noite, uma boa madrugada, fique com Deus. E eu espero que você faça diversos estudos e mande pra mim, vamos conversar também, beleza? Sobre isso, beleza? Já tô até gaguejando já. Falou pessoal, até mais.